estar aqui de manhã. Eu estava cantando lá atrás junto com vocês e me lembro que há 16 anos atrás eu estava num retiro como esse aqui de jovens, sentado nas últimas cadeiras, esperando para ver o que ia acontecer, de olho nas meninas. E aí passou a sexta, passou o sábado e eu achava que ia voltar no domingo, era também novembro. E eu me lembro que eu voltei daquele lugar e eu nunca mais fui o mesmo. E a minha vida também nunca mais foi a mesma a partir daquele dia. Não porque era um retiro em si, mas porque esse tempo que a gente tira para estar juntos aqui, ele de fato ele é um tempo especial para todos nós. Quando a gente vem num retiro, a gente não vem só transformar ou buscar algo interior, né? Porque o retiro nos dá uma opção completa, né, de integral, de transformação. A gente vem para cá e sai da rotina do dia a dia, não é verdade? Você está lá naquela labuta, busão de manhã, busão à tarde, almoça, vai para a aula, volta da aula, né, arruma o quarto, vou jogar essa roupa aqui no cesto, a mãe brigando, né, com a gente, ou os nossos filhos dizendo, vai lá, arrumar o seu quarto, e aquela correria louca do dia a dia, e aí a gente vem para o retiro, e aí pronto, aí tem um quarto com a galera totalmente diferente, isso areja a nossa mente, né? Você sai do automático, você consegue estar com a mente renovada porque você saiu da rotina. Aí a gente vem no lugar e vê um marzão desse, vê uma piscina, a Juju já estava lá, o pai, quando é que nós vamos entrar na piscina? A piscina é o centro do retiro para ela. Quando é que a gente vai entrar na piscina? Então é interessante que o retiro ele mexe com a nossa mente, porque ele alivia, né, as nossas tensões. Ele dá uma paz também para as nossas emoções, que às vezes a gente está lá, né, carregando, né, os sacos com pedras e malas que a gente carrega diariamente. Aí você vem para cá e você pode relaxar. E também interiormente Deus vai falando com a gente, vai nos transformando. Então o retiro é uma opção que a gente tem de uma mudança total, de mente, de espírito, de emoções e de intelecto. É um tempo fantástico. Queria agradecer já pronto a todos que participaram, né, da construção disso, né, o Salo, a Cassi. Eu posso ser aqui injusto se eu citar a todos, mas a Aline, o Neto, né, o Lucas que está apoiando, Yuri, toda a turma, o Dan, a Mandinha, toda a galera que pôde contribuir, o Guilherme, quem mais? Dani Paterno, enfim, gente, todos vocês que puderam estar aqui, Meire, Cavadas, que está jogando bola pra caramba, é mais ou menos. Mas especial assim por estar vendo também aqui toda a galera do 2A. Muito feliz estou, a Nete, né, Zé, vocês que tiveram essa iniciativa de vamos se juntar dessa vez. Quantas vezes a gente já tinha conversado sobre isso, lembra? E hoje foi possível isso acontecer. E hoje a gente se reúne aqui não como esconderijo, como 2A, mas a gente se reúne aqui como povo de Deus, para estar juntos. E eu fiquei muito feliz de ver aquele busão ontem lá, aquele negócio. Foi de Deus aquele lá, hein? Eu comentava com o Salo que na minha época, quando a gente ia para o retiro, tinha que tomar uma antitetânica antes, de tanta ferrugem que tinha no ônibus. Era um negócio sério, aquele banco de plástico da Bogotur. A gente chegava já no formato assim, né? Demorava umas 2 horas para recuperar a posição. E, aquele busão lá, foi de Deus aquele negócio lá. Quem olhava assim, 2 andares, ainda veio uma van ainda. Muito bom, muito bom. Então, assim, gente, queria agradecer a todo mundo e vai ser uma bênção hoje, à tarde, à noite, amanhã, tudo que Deus vai fazer conosco. Eu estava vendo aqui, quem foi que teve essa ideia das camisas ali? A Cassi. Não, e quem é que achou uma camisa do Criciúma? Porque está em extinção ela, sabe? Ele vai para a Série B agora. Se vocês quiserem ver, dá uma olhada lá. Que agora... É aquela branquinha lá no que vai agora estar mais... Depois que o Jack começou a subir aí na pontuação da Série B, né, Salo?
o cheiro de naftalina na cidade. O pessoal tirando as camisas do Jack que estava guardada, né, há 20 e tantos anos. Mas tem camisa aqui do Flamengo, gente. Tem gente do Flamengo aí, não? Dobra o joelho que a gente vai orar por vocês, amém? Amém? A do Vasco não tem aqui, né? Mas tem camisa aqui do Real Madrid. A do Vasco, do Corinthians, está extinta. A minha esposa perguntou onde estava o do Corinthians. Eu falei, está lá na entrada da porta. Lá o pessoal está usando para... Não, brincadeira. Ô Lilico, para que time você torce? Para os Santos? Misericórdia. Atlético Paranaense, rapaz. Eu não sei, só você levantou a mão. Tem o Bayern. Camisa da Alemanha, poxa. Na Holanda. Netherlands, é verdade. Que massa, gente. Bom, na da Alemanha a gente não é legal a gente lembrar, não sei, 7-1, não sei se você lembra de alguma coisa. Eu não lembro. Eu não me recordo mais de nada. Jesus jogou no mar do esquecimento. Gente, eu gostaria de nessa manhã compartilhar com vocês, conversar com vocês sobre uma palavra que está lá no livro de Efésios, no capítulo de número 1, primeiro capítulo do livro de Efésios. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 23. Livro de Efésios fica depois de Gênesis, para quem tem dificuldade de achar. E antes de Apocalipse. Se ninguém tem uma Bíblia dos Mormons, aí é por aí. Efésios capítulo 1, versículos 19. Vamos ler a partir do 18. Eu acho que estava primeiramente pensando a partir do 19, mas vamos ler a partir do 18, então. E todos acharam nas suas Bíblias, smartphones, tablets e etc. Diz assim o texto. Iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamado ou do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos ou nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, para ele ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Desde quando a galera convidou para estar nesse primeiro round aqui do retiro, do refúgio, do esconderijo do 2A, desde o primeiro dia eu fiquei pensando o que dizer para uma galera como essa, né? O que dizer do que já não foi dito, né, Net? Vamos falar dos desafios da juventude, vamos falar sobre o que nós temos agora pela frente, internet, sexualidade, vamos falar sobre os desafios do Brasil, vamos falar sobre o que Deus pode fazer, vamos falar
sobre o que Deus já fez, vamos exaltar alguma característica especial de algum dos personagens bíblicos e trazer para nós uma mensagem. Nossa, eu ia para Tupi, voltava e a cabecinha ficava o tempo todo girando, pensando e falando com Deus a respeito do que nós poderíamos conversar essa manhã. E desde o início, uma coisa ficou muito clara no meu coração, foi que eu devia falar sobre um personagem que você já deve conhecer, provavelmente, e falar dele nessa manhã, exaltar algumas características e histórias a respeito dele, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Parece chover no molhado, mas eu gostaria de nos trazer à mente essa manhã algumas coisas concernentes à pessoa de Jesus. A relação de Jesus com as nossas vidas, qual é de fato e por que nós saímos de Joinville, atravessamos, cruzamos o canal do Linguado e estamos aqui agora na Praia do Ervino, na ilha de São Chico. O que Deus quer fazer através de nós e em nós essa manhã, eu acredito que muito possa ser trazido à tona a partir desse texto aqui. É engraçado que nós o tempo todo estamos falando de Jesus. Até nos nossos jargões a gente fala Jesus, misericórdia. Você vai a algumas igrejas, está o nome Jesus. E você vê nas camisas, você vê nas escrituras, você vê nos livros que você já viu. Se você ligar a TV sábado de manhã, começa com Malafaia e vai embora, entra na madruga, se você ligar lá, está todo mundo falando de Jesus. É um nome que já está assim, aparece até em alguns momentos gastado, não é verdade? Jesus, 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 a gente canta Jesus, parece que quase que vai intoxicar a nossa mente de tantas vezes que a gente repete esse nome, de tantas vezes que se fala nesse nome. E não sem razão, há uma curiosidade, há uma enciclopédia, que é a maior enciclopédia do mundo, que se chama Enciclopédia Britânica. Alguém já deve ter visto, tinha a Barça também, isso é coisa de... o pessoal guardava nas prateleiras de casa aqueles livros antigos, assim. É a maior enciclopédia do mundo, é a Enciclopédia Britânica. E na Enciclopédia Britânica há 32 mil vezes a palavra Jesus. 32 mil vezes. Porque... Sem discussão alguma, ele é a pessoa mais importante, não só no meio da igreja, mas em toda a história da humanidade. De fato, a pessoa de Jesus, ele dividiu, inclusive, a história em antes dele e depois dele. Nós estamos em 2014, depois de Jesus, e nós nos referimos a um período ainda mais antigo, como... 1.000, 2.000 anos, como o tempo dos faraós, 3.000 anos antes de Jesus. Ou seja, não há um fato na história da humanidade, seja nas histórias, na sociologia, na filosofia, nas ciências, na teologia, que seja mais importante do que o fato de que esse homem Deus chamado Jesus, ele dividiu a história em antes dele e depois dele. Ele é a pessoa mais citada em todas as enciclopédias, ele é o nome mais buscado nos sites de busca. Ele é a pessoa que construiu, na verdade, praticamente toda a cultura do Ocidente que nós conhecemos. As constituições estão baseadas nos evangelhos que falam dele, a Carta dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Universais estão baseadas na ética que partiu da mensagem de Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante e nessa carta aqui, o apóstolo Paulo está falando justamente de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, que quando Paulo, no versículo 15, se você olhar na sua Bíblia, vai dizer que ele está ali orando por todos os crentes que estavam em Éfeso. Éfeso é uma cidade da Grécia, hoje na verdade são só ruínas, e quando Paulo escreve essa carta, havia uma igreja muito grande nessa cidade, e nessa oração ele disse, olha, eu queria que os vossos olhos fossem iluminados. Isso é muito interessante.
como iluminados os vossos olhos, né? Se vier uma luz contra os nossos olhos, a gente fica sem ver nada, né? Na verdade, a gente fica sem enxergar. Mas é interessante que o texto vai dizer que se vocês pudessem compreender essa palavra que está aqui dentro do vosso coração, a respeito de quem é essa pessoa, Jesus Cristo, vocês teriam a plena certeza, daqui vai dizer o texto, do chamado que vocês têm, da esperança do chamado de vocês. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo assim, olha, se vocês soubessem aonde é que vocês têm repousado a vida de vocês, se vocês tivessem no coração e na mente de vocês a certeza e a compreensão exata sobre quem é esse Deus na qual vocês têm tanto cantado e tantas vezes vocês têm pronunciado o seu nome, vocês teriam uma visão sublime, uma visão dos céus. No versículo 19 diz assim, porque esse Jesus, na qual a gente tanto fala, Deus o exaltou sobremaneira. No versículo 19, a palavra ali é supremo, a qual a suprema grandeza do seu poder para aqueles que creem. A palavra supremo é que Deus colocou Jesus numa posição de autoridade, de poder. Deus colocou Jesus, a palavra no grego aqui é plenazo, significa no mais alto posto, no lugar altíssimo, num lugar que está sobre todas as coisas. E ele está dizendo, irmãos, se vocês tivessem um entendimento de vocês, de que vocês estão cantando para alguém, que quando o vento soprava sobre o barco, ele disse ao vento, vento, cessa. E o vento lhe obedecia. Ele não é o Punchowski que tenta adivinhar se vai chover amanhã, se vai, né, como diz o Punchowski, ó, amanhã é sol entre nuvens com possibilidade de chuva. Enfim, qualquer coisa pode acontecer, né? É como se o médico dissesse, olha, se você não ficar vivo, você pode morrer. Então, fica no mesmo. Ele não é o Punchowski, ele disse para o vento, cessa vento, e acalma-te mar. E os elementos da natureza o obedeceram. Isso é um negócio impressionante. Os elementos da natureza o obedeceram. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Deus o colocou numa posição tão alta que não há nada do que exista, não há nada que nós possamos ver, não há nada que nós possamos tentar entender que não esteja sobre a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Não há nada. Tudo que nós podemos ver, tudo que nos cerca, as estrelas dos céus, tudo está sobre o seu poder. Ele está em magnificência, ele está em autoridade e em poder sobre todas as coisas, diz o versículo 19. E ele assim, está ali, ó, a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A palavra poder aqui, que o apóstolo Paulo usa, é a palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Ele diz, ó, é a força descomunal que move qualquer coisa. É dinamite. O dínamo tem no carro também, não tem um que faz a partida do carro, ou seja, que coloca o carro em movimento, tem um que dá o start lá, eu acho que é o dínamo do carro, é isso? Não sei se os carros mais modernos têm. O dínamo antes era uma peça que fazia... Carrega a bateria. O dínamo. A palavra... tá aí, gente, ó. O dínamos é isso, ele traz a força. Dinamite, a palavra aqui que diz, olha, e tudo está no seu poder, dínamos. Ou seja, não há nada que Jesus não possa mover. Não há nada que ele não possa intervir, nem na sua vida, nem no seu coração, dentro da sua casa, seja na cidade de Joinville, no transporte urbano, no Brasil, no Congresso Nacional, nas marés dos oceanos, nas forças dos ventos,
Em todos os exércitos não há nada que seja capaz de resistir à força do poder de Jesus. Parece uma utopia, mas é sobre isso que as Escrituras nos falam. As Escrituras não colocam Jesus numa posição menor do que essa. Então, todos nós que viemos aqui para o refúgio, nós estamos se achegando diante dessa pessoa. Nós não estamos chegando na frente de Buda, que ao final da sua vida disse: eu estou ainda à procura da verdade. Nós não estamos diante de Maomé, um grande líder religioso que diz: eu encontrarei a verdade. Não, nós estamos cantando e adorando a uma pessoa que diz: eu sou a verdade. Eu não estou em busca da verdade, eu não vou um dia encontrar a verdade, mas eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Esse homem é Jesus Cristo, ele diz: eu sou, vocês não precisam buscar mais nada. Vocês não precisam dos mapas, vocês não precisam dos horóscopos, vocês não precisam mais dos búzios, vocês não precisam mais da mãe de Ná e nenhuma daquelas senhoras que aparecem naquelas figuras dos postes dizendo: ligue já. Né? Problemas do amor, dinheiro, está resolvendo, você não precisa buscar mais nada, porque você, se você tem 10 anos, 18 ou 50 anos, e você está aqui nessa manhã, e você está buscando a Jesus Cristo, então você já encontrou o seu porto seguro. Você não está errante pela vida, você me entende? Você não está em busca de alguma coisa, mas você já encontrou essa pessoa. Há uma história interessante de um sociólogo chamado Auguste Comte, ou Auguste Comte. Ele é o pai aí da sociologia moderna. Quem gosta da área de humanas já deve ter ouvido falar de Comte. Ele foi um dos idealizadores de um movimento chamado positivismo. E na bandeira nacional no Brasil, a palavra ordem e progresso era um dos lemas do positivismo. E o positivismo era uma forma de que o homem conseguiria, através da organização social e de uma engenharia social, ele conseguiria estabelecer o reino de Deus, abre aspas e fecha aspas, na terra. Ou seja, que nós, através da medicina, ia encontrar a cura para todas as doenças, os engenheiros iam construir as melhores casas, os arquitetos iriam desenhá-las, que os enfermeiros iriam cuidar das pessoas como ninguém, de que nós haveríamos uma economia estável, porque a ciência ia encontrar estabilidade econômica, de que iria ter prancha de surf para todo mundo, roller skate em todas as praças, em cada esquina, enfim. Seria aquele desenho perfeito de um mundo perfeito. O positivismo acreditou que através da construção humana, através do ser humano, ele iria desenhar na terra um céu que a Bíblia promete. E um dia esse senhor, o Auguste Comte, ele tem um encontro com um pastor chamado Thomas Caroline. E ele, um dia, numa das frases do Auguste Comte, ele disse: daqui a 100 anos, não haverá mais nenhuma religião sobre a terra. Daqui a 100 anos, o positivismo, ou seja, o avanço da ciência, da tecnologia, o avanço do pensamento chegará ao esclarecimento que o ser humano poderá se desvencilhar da religião e não haverá mais nem islamismo, nem budismo e nem cristianismo. Não haverá mais nada daqui a 100 anos. Não haverá mais cristianismo há um século daqui para frente. E o pastor Thomas Caroline disse a seguinte frase, ele disse: olha, para que o positivismo sobreviva e daqui a 100 anos não haja mais cristianismo, você precisa passar por algumas qualificações muito importantes. Você precisa antes conhecer alguns pré-requisitos para que o seu pensamento, que a sua ideologia, a sua nova forma de religião daqui a 100 anos substitua o cristianismo. E ele começou dizendo assim:
Primeiramente, você precisa nascer de uma mulher virgem. E nesse primeiro requisito você já está fora. Segundo, você precisa dar vista aos cegos, precisa fazer os coxos caminharem, você precisa fazer, de vez em quando, algumas caminhadas por cima das águas. Tranquilo. Você precisa, sem e-mail, sem livro, sem tablet, sem internet, sem Facebook, nem WhatsApp, morrer. Ao terceiro dia ressuscitar e fazer crer ao mundo inteiro de que você está vivo. Se você conseguir fazer essas pequenas tarefas, talvez daqui a 100 anos o positivismo seja a religião dominante ou o pensamento dominante no mundo, mas enquanto você não nascer de uma mulher virgem, enquanto a natureza não te ser submissa, enquanto as doenças não forem para você um empecilho na qual você, com um estalo, pode saná-las, enquanto você não pode vencer a morte, enquanto você não pode 3 dias depois ressuscitar sem que nada tenha lhe feito você ascender aos céus e fazer crer ao mundo inteiro de que você está vivo, Augusto Conte, então a sua religião já está morta a partir de hoje. Porque é esse o Jesus que nós estamos falando, irmãos. É esse o Jesus quando nós se reunimos lá na sala, que a galera do 2A está lá, quando a gente está fazendo os nossos cultos, os encontros, as danças, o refúgio, é para essa pessoa que nós estamos nos portando. É uma coisa extraordinária, vocês entendem? É uma coisa extraordinária. É uma coisa que ela está fora de qualquer pensamento, de qualquer condicionamento. Jesus é essa pessoa que herdou um nome sobremaneira. Você pensa que uma pessoa, ela pode ser ou ter um grande nome, por a princípio, 3 grandes formas. Você pode ter um grande nome porque você nasceu com um grande nome. Imagina que se você fosse lá dos Orleans e Bragança, e você tivesse nascido, né, entre a família dos Orleans, Emily de Orleans e Bragança, né, nasceu já com um sangue azul, então você pode às vezes ter um grande nome porque você nasceu numa família em que você herdou um grande nome. Você pode ter nascido talvez com um nome, se você nascesse com o nome Obama, por exemplo, hoje, como aquelas meninas que nasceram com o nome, né, de Obama, elas já nasceram sem querer, quase filhas do presidente dos Estados Unidos. Se você nascesse talvez com o nome Diller, você fosse a filha do prefeito. Você poderia ter nascido com um nome ou um sobrenome, você poderia ter tido um pedigree de alta patente, né, e se o pedigree de alta patente fosse dado, talvez você teria então um grande nome. Você pode também conquistar um grande nome, pastor Salomão, pelos seus esforços, pelos seus estudos. Né? Todos nós conhecemos Isaac Newton, porque ele conseguiu, pelos seus esforços, pelos seus estudos, desenvolver, né, a matemática, ele conseguiu desenvolver o cálculo. Você pode ter um grande nome como Platão, Aristóteles, pelas coisas que você fez, pelos seus esforços. Você pode conquistar um grande nome porque você é um grande jogador de futebol que marcou a história, né? E pelos seus feitos, então, você tem um grande nome. Em terceiro lugar, você pode receber um grande nome, ou você pode ser uma grande pessoa, porque alguém outorgou sobre você esse nome. Como, por exemplo, quando alguém dá um título de honoris causa para alguém, né, você não fez uma tese de doutorado, mas você fez um grande feito, e você recebe um título, né, de honoris causa, ou de causa honrada, e você recebe um título, como talvez um título nobiliárquico, como duque, etc., etc., como Mick Jagger tem da rainha, como Paul McCartney tem, você recebe um título de cavaleiro, etc., alguém outorga sobre você, então um grande nome.
Jesus Cristo, ele tem todas essas três verdades resumidas na sua própria vida. Ele nasceu com um grande nome. Ele nasceu com um grande nome. A Bíblia diz que ele herdou um nome de seu pai, e o nome dele é Jeová, o Salvador do mundo. A Bíblia diz que desde os tempos antigos já o seu nome já era profetizado. O nome de Jesus foi herdado, Deus lhe deu um nome, ele herdou um grande nome, e por isso ele é grande também. Ele é grande porque ele recebe um nome de Deus, Deus lhe dá um nome. Você é Jeová, você é Jesus, o Salvador do mundo, você é. Deus lhe deu um grande nome. Mais do que isso, ele ganhou também um grande nome pelos seus esforços. Ele ganhou pelo aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Aquilo que ele fez na cruz lhe deu um grande nome. Ele não só recebeu de Deus um grande nome, mas ele, pelos seus esforços, ele conquistou um grande nome. Ele era Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Estava lá, na placa da cruz, o seu nome. O Rei dos Judeus. O Rei de todas as coisas. Ele recebeu um grande nome pelos seus esforços. Em quarto lugar, ele foi outorgado sobre ele um grande nome a partir de Deus. Deus lhe deu um grande nome, dizendo: você é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele recebeu um grande nome, ele obteve um grande nome, triunfando na cruz sobre todo o pecado, e ele recebeu, foi outorgado da parte de Deus um grande nome. Não há nome maior do que esse. É por isso que a palavra do Senhor diz que, no versículo 20, dizendo: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se Jesus assentar à direita de Deus nos mais altos céus, nos lugares celestiais. E por isso Jesus está assentado, ou está acima, versículo 21, de cima do quê? Está lá, de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, e de que todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. A Bíblia nos diz que ele foi dado a ele um nome tão grande, Jesus Cristo tem um nome tão alto, que todas as hostes do inferno, todos os demônios, todas as potestades estão sobre o seu domínio. Ele fala principado, fala potestade. Ele diz: todo o poder está sob o seu domínio. Sabe o que significa? Que é poder. Todos os governos estão sob o seu domínio. A Rússia não é do Putin, a Rússia está sob o domínio de Jesus. Os Estados Unidos não é do Barack Obama, mas está sob o domínio de Jesus. O Brasil não é da Dilma Rousseff, o Brasil é de Jesus. Os exércitos que estão lá, sejam os árabes, sejam os exércitos israelenses, sejam os exércitos norte-americanos, sejam os exércitos da União Europeia, todos os poderes foram postos sobre os pés de Jesus. Todo o poder, todo o principado, toda a potestade e todo o poder estão sobre os seus pés, diz o versículo 21. Todo o domínio está sobre os seus pés. Não há nenhuma força que lhe possa resistir. Nada. Nem a fome, nem a doença, nem principado, nem potestade, nem a ordem econômica, nem política. Nenhuma coisa há na sua vida, na sua história, na história da nossa sociedade, que não esteja sobre as mãos e o cetro de Jesus Cristo. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que nós estamos falando. Se você for lá na Grécia, meu irmão, você vai olhar lá, está o Partenon. Aquelas colunas lindas, em cima de um monte. Está lá, imponente. Vá lá hoje, ou acesse mais fácil o Google, clique em imagens, escreva lá Partenon.
fica mais barato. Aquilo era o símbolo do conhecimento grego. O Areópago, que está lá na parte de baixo, onde Paulo pregou. Lá Platão falou Aristóteles, falou os grandes pensadores que construíram a história do pensamento. Estavam lá, Platão, o símbolo da cultura grega, as estátuas de mármore, os teatros, tudo que a cultura grega produziu. O que é a cultura grega hoje, irmãos? É pó. Não há nada. Tem pedra sobre pedra. Aonde está a cultura grega, irmãos? Os grandes pensadores, a grande cultura grega, ela é pó. Cadê a cultura romana, irmãos? Vá lá na cidade de Roma, você vai poder ver os metrôs, você vai poder ver lá o Vaticano e grandes coisas na cidade de Roma. Mas vá na cidade de Roma e você vai ver as colunas dos fóruns, todas derribadas. Aonde estão os Césares? Aonde estão os imperadores? Eles não existem mais. Aonde estão eles? Aonde estão os medos, os persas? Aonde estão os babilônicos? Aonde está o Império Português que conquistou as Américas? Aonde estão os espanhóis que conquistaram boa parte do mundo? Cadê o Império Britânico? Todos eles passaram, e os impérios que hoje estão sobre o poder, eles vão passar. Mas o Senhor permanece dominante, soberano, para sempre. Todas as coisas passarão, mas o Jesus que nós louvamos aqui, dentro dessas quatro paredes humildes aqui na cidade de São Chico, esse Senhor, Ele é para sempre eterno. Tudo vai passar. A crise do dólar vai passar. O PT pode passar. O PSDB pode passar. Tudo vai passar. Tudo, o Jeque vai passar. O Neymar vai passar daqui a 20, 30, 50 anos. Nada mais. Daqui a 20, 30, 70 anos, todos nós estaremos subindo um morro de costas dentro de um paletó de madeira, irmãos. E o Senhor continuará reinando na destra de Deus. Então você, cada um de você, do mais novo que está aqui, você está vestindo a roupa, o uniforme de um exército que jamais perecerá, chamado igreja. Versículo 23, e todas as coisas ele pôs debaixo dos seus pés, para que o Senhor seja o cabeça de todas as coisas, e essas coisas que ele conquistou, ele deu a quem? Ele deu à igreja. Ele deu à igreja. Ele não deu a nenhum outro povo, mas ele deu à igreja. Porque, como diz o versículo 20 aqui, irmãos, para que em todo aquilo que Deus é poderoso e soberano, Deus tenha o domínio para que todo nome que se possa referir, ou seja, todo nome que você possa pronunciar com a sua boca, não só nesse século, ou seja, não só nesse século, mas também no vindouro, um dia todos eles vão dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Diz aqui. Um dia toda língua se dobrará e confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse Deus que nós cantamos aqui na Praia do Ervino é o Senhor. Todo. O Barack Obama vai dobrar os joelhos. Hitler, depois que sair do inferno, vai dobrar os joelhos. Mussolini, Marx, a Dilma Rousseff, todo mundo um dia vai dobrar os joelhos para Jesus Cristo e dizer: Tu és o Senhor. Todo joelho vai fazer isso. Todo joelho vai fazer isso. Todo. O seu vizinho vai fazer isso. A sua professora vai fazer isso. A pessoa que trabalha com você um dia. Não há nome sobre a face da terra que nós possamos nos referir, que um dia não vai dobrar os joelhos perante a majestade de Jesus Cristo. Não é só o mar e os ventos que lhe obedecem, mas todos
desde hoje e para sempre, precisam obedecer a Ele. A Jesus Cristo é esse a qual nós conhecemos, nos aproximamos, porque nós sabemos que nós não estamos, irmãos, vestindo a camisa, né? Somente do esconderijo, mas nós estamos vestindo a camisa daquele que é o cabeça de todas as coisas. O cabeça de todas as coisas. Se você está aí viajando, preocupado, tenso, descansa, porque a sua vida tem sido sustentada por um Deus que não há nada e nenhuma vírgula e nenhuma poeira nessa terra que lhe possa fugir do seu poder. Irmãos, ele é profetizado há séculos sobre o seu nome. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, o profeta Miqueias diz assim, tu, Belém, de ti sairá o que será rei em Israel. Suas origens estão desde um passado distante, e ele será Senhor sobre todas as coisas. Ele era profetizado, ele era esperado desde a antiguidade. Sabe o que é isso? Antes de ele nascer, os profetas e o mundo esperava que ele viesse. Em João capítulo 17, versículo 5, diz assim, agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele estava com Deus quando tudo foi criado. Os céus, as estrelas e o firmamento e os mares, ele estava lá. Ele estava lá. O Deus que você canta estava lá. Ele não só está aqui hoje, mas ele estava lá na criação do mundo com Deus. Com Deus. Ele é poderoso, ele é forte. Ele é soberano, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que consegue se agachar e se abaixar e estar com você. Ele é um Deus que ao mesmo tempo que está à destra de Deus, ele caminha com você no seu caminho de Emaús, no seu momento de confusão, quando você pensa que está só. Se você simplesmente fechar os seus olhos e dizer, Senhor, aonde tu estás? Você vai ouvir um Deus poderoso e presente dizendo, eu estou aqui. Não há nenhum lugar na face da terra. Diz o salmista, se eu for nos céus, lá tu está. Se eu for no mais profundo dos abismos, lá tu também vai estar. Se você já desceu no mais profundo abismo, e se você já teve os momentos de maior glória e conseguiu viajar até os céus, se você já esteve na crista da onda, saiba que não houve um só segundo da sua vida em que Jesus Cristo não esteve ao seu lado, quer você reconheça que ele estivesse lá ou não. Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá. Em João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele era a palavra. O que é a palavra? Era Deus se revelando. Ele era a revelação de Deus. Ele era Deus se mostrando para nós. Era Deus abrindo as cortinas dos céus, rasgando o véu do tabernáculo espiritual e nos mostrando a sua face. Os irmãos sabem de uma experiência que me marcou muito na minha conversão, foi que desde o início, logo que eu me converto, há uma mudança radical. Eu já comentei isso, os CDs do Pink Floyd, do Led Zeppelin foram para a fogueira, e outros CDs ainda. As Bermudas, isso aqui, as Bermudas também foram no início. Isso é um tempo mais antigo, né? Outro tempo, não é esse tempo. Mas eu me lembro que houve uma grande mudança, mas logo eu sei que Deus começou a fazer coisas tremendas na minha vida. Logo que eu me converto, eu vou para Porto Alegre e eu conheço um navio chamado Logos, que é um navio missionário. Eles montaram uma biblioteca imensa dentro desse navio e eles viajam há quase 40 anos por todos os países do mundo, e eles entram nos países como livreiros, e através disso eles
fazem evangelismo em vários países do mundo. Eu tive a oportunidade de estar no Logos. Foi o primeiro livro cristão que eu comprei na minha vida, foi a história do Logos, que é o nome desse navio. E aquilo me deixou extasiado por ver assim, aquele grupo, 50, 60 missionários dentro daquele navio, vestidos de marinheiro, e a gente olhava aquele roupa, parecia que eles eram de um exército ou de uma força militar, e na verdade eram, mas era uma força militar diferente, todos eles eram missionários. E então, assim, logo aquilo me deixou estupefato, impressionado, quando eu comecei a ver sobre missões transculturais, o mundo inteiro. Deus nos deu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, participar de uma conferência mundial com quase 100 países do mundo, ver toda a igreja, aquela efervescência toda, conhecer pessoas muito inteligentes, pessoas que tinham uma história fantástica de vida, mas tudo isso não foi tão impressionante quanto uma vez que a gente estava num grupo de irmãos e apareceu uma moça, e ela estava pedindo aquela história da passagem, o que falta para a passagem para eu voltar para a minha terra, sabe? Vocês já ouviram? Alguém já ouviu essa história da... todos já ouviram, né, Pastor Theo? Aquela história de que nós... A passagem cara, falta só R$3 para completar a passagem. E ela veio com essa história e nós podemos ajudar você, mas nós podíamos orar por você antes. E ela disse, claro, pode. Uma moça, talvez de uns 18, 19 anos, e ela estava pronta para a viagem, com uma bolsa na mão, assim. Naquele momento, então, a gente começou a orar por ela, e quando nós pusemos a mão sobre ela, logo ela caiu no chão, e então ela serpenteava no chão, como uma cobra, e gritava, completamente endemoniada. Era uma coisa horrível aquilo. E você tentava segurar ela, não havia força, não havia braço que pudesse segurar a força daquela moça. E então, assim, a gente, crente de primeira viagem, assim, a gente disse, bom, vamos começar a clamar o nome de Jesus. Então, aqui deve ser o que os crentes fazem nessas situações. E a gente disse, sai agora no nome de Jesus. E aquela moça parou, se esticou no chão, começou a chorar e perguntou o que estava me acontecendo. E a gente disse, olha, você teve agora você teve uma possessão, você estava possessa por um demônio. E ela chorando, ela disse, olha, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, mas, enfim, ela agradeceu, etc. Mas como, irmãos, essa experiência tinha marcado a minha vida. Eu tinha visto já grandes coisas, né, navios missionários, conferências da igreja, mas quando eu tive a experiência de ver que um demônio, ele estava sobre a ordem deste nome, quando nós dissemos, no nome de Jesus, sai desta moça, e o demônio saiu, aquilo marcou para sempre a minha vida. Porque era um poder que não estava só diante dos meus olhos, como, né, os missionários, um movimento, uma grande festa, um retiro, uma grande conferência, um pregador, né? Não era só isso, não, mas havia um poder sobrenatural na qual os demônios estavam sobre a tutela de Jesus. Sai no nome de Jesus, e eles saíram. Não havia nada, nenhuma doença, nada que poderia resistir a esse nome na qual nós louvamos. Não há nada que possa dizer stop, pare, até aqui você pode ordenar o seu poder. Não, como dizia o Doivert, um grande pensador reformado, ele diz, não há nenhum centímetro quadrado de toda a criação na qual Jesus Cristo não diga, é meu. É meu. Olha para você e Jesus diz, é minha. Olha para o Xande e diz, você é meu.
essa piscina é minha, isso aqui é meu, essa ilha é minha, sabe? A igreja é minha, sai desse corpo que essa moça é minha, sai, é minha, tudo é dele, tudo é dele. O seu quarto é dele, a sua roupa é dele, esse corpo que ele deu a você é dele, o espírito que você tem não é seu, ele que soprou, a Bíblia diz que ele pegou e soprou o fôlego de vida em você. Não é seu, é dele, tudo é dele, não tem nada que não é dele, não há nenhum centímetro quadrado dessa existência que Jesus Cristo não diga, é meu. É desse Jesus que nós cantamos aqui, irmãos. Você tem servido a Deus, então você está no lugar certo, amém? Se você tem servido a Deus, na frente de você está o mais magnífico das pessoas, o mais magnífico ser de toda a existência. O nome dele é Jesus Cristo. Não me arrependo de nenhum dos minutos que eu servi a Deus desde os dias que ele me chamou. Nem um dia. Nem um dia. Já passei vergonha, já tropecei, já fui para a lona, irmãos, já pequei, já fiz vergonha, já errei com pessoas, já passei dificuldade financeira, já passei todas as coisas. Mas não há nada que possa dizer assim, Senhor, para onde é que eu vou além de Ti? Para onde é que eu vou, Jesus? Os discípulos disseram, quando ele repreende, né, uma passagem que Jesus tinha atravessado o mar da Galileia e o pessoal tinha visto que ele tinha feito uns milagres, multiplicado aqui uns pãezinhos, uns peixinhos, né? Ele pegou 2 pães e 2 peixes e deu para comer para 25.000 pessoas, alguma coisa simples assim. E aí o pessoal diz, pô, esse cara é o cara do churrasco, é o cara do rango. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, a tropa vai atrás. E aí Jesus olha aquela tropa e diz, o que vocês estão fazendo aqui? Ele disse, nós viemos aqui porque a gente encheu a barriga do outro lado do mar e a gente acha que o churrasco vai sair para onde o Senhor estiver. Ele disse, se vocês vieram aqui só para encher a barriga, então vocês podem ir embora. E ele disse para Pedro, e tu também? Se tu veio aqui só para encher a barriga, pode vazar. Porque se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, ou seja, se você não tiver parte comigo, se você não se relacionar comigo, se você não falar comigo, se nós não trocarmos umas figurinhas de noite lá na beirada da cama, se você não contar das coisas que você está fazendo, se a tua vida não for compartilhada com a minha, você pega o seu barquinho e volta para o outro lado do mar, porque você não tem parte comigo. E o Pedrinho com as calças na mão, assim, né? Diz, Senhor, mas para onde é que eu vou, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde é que eu vou? Abre aí o Google Maps e me mostra um outro caminho. Se só tu és o soberano sobre todas as coisas. Se é tu que estás assentado à destra de Deus, todas as coisas são patentes ao teu poder. Tu és a verdade que ilumina a minha caminhada. O que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Para onde é que você está indo? Você está indo seguindo a lâmpada que ilumina os seus pés e que leva você para pastos verdejantes, para lugar onde tem alimento para a tua alma, para um lugar onde tem descanso e paz para a tua vida, sabe, para onde a alegria que o teu coração busca está. É lá, é nele que essas coisas vão ser encontradas. Tem uma história interessante, Felipe, que disse que na época onde o comunismo estava muito forte na Europa, na década de 70, um grande líder comunista estava pregando num parque de Londres, chamado Hyde Park. É o maior parque da cidade de Londres, o Theo e a Emily devem ter estado lá. Theo. O Hyde Park. Um dia, né? Se esse Jesus bom nos der a oportunidade. Mas é lindo, né? É um parque magnífico. E
Na década de 70, o comunismo estava muito forte na Europa e um grande líder comunista estava pregando no Hyde Park. Havia uma grande multidão. E aí, o comunismo tinha como o objetivo trazer comida para todo mundo, casa para todo mundo, carro para todo mundo, casa na praia para todo mundo, jet ski para todo mundo ia ter tudo. E no meio do discurso, esse pregador, palestrante, ele viu um homem passando todo andrajoso, todo, enfim, como um mendigo com os farrapos. E aí, o palestrante apontou para aquele mendigo e disse assim, ó, o comunismo vai dar àquele homem um novo traje. O comunismo vai dar àquele homem que está passando lá um novo traje, uma nova roupa. E todos olharam e fitaram os olhos daquele andarilho, daquele homem de rua, e começaram a aplaudir, e aplaudiram aquele homem que falava, e ele dizia, o comunismo vai dar roupas novas àquele homem. E conta a história de que um homem levantou a mão e disse, é verdade, o comunismo pode dar um novo traje àquele homem, mas só Jesus Cristo pode dar um novo homem dentro do traje. Todas as outras coisas podem te dar um belo traje. Todas as outras coisas. Mas só Jesus Cristo pode pôr dentro desse traje alguém, uma nova pessoa. Só. Dentro da tua casa, dentro das escolas e dentro de todos os lugares. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós anunciamos a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é só essa pessoa poderosa, magnífica, suprema, importante, delicada, amável, chamado Jesus, pode pôr uma nova pessoa dentro desses trajes. Amém? Só Ele pode pôr uma nova pessoa dentro do traje. Ele é, irmãos, o prometido. Ele é o prometido de todos os tempos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, vírgula, o texto diz maravilhoso conselheiro, ele é maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus poderoso, vírgula, Pai eterno e príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros. Sabe o que isso significa? Se você respira é porque Ele respira. Se você se levanta nessa manhã é porque Ele levanta você essa manhã. Nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Nós somos pó. E Ele é todas as coisas em nós. E diz o apóstolo Paulo, se há alguma coisa em que nós podemos nos gloriar, é por termos Jesus Cristo entre nós e entre os nossos louvores. É desse Jesus que nós estamos falando. É sobre essa pessoa na qual nós nos referimos. Quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para casa, quando a gente tem a opção de abrir os olhos, como diz aqui o texto, diz, iluminados os vossos olhos e compreender quem era esse Senhor. A Bíblia diz isso, irmãos, nós éramos como um barro que Deus juntou do pó, e Ele pegou, juntou do pó, e Ele nos colocou 2 pares de olhos, e Ele pôs um nariz nesse boneco de barro, e Ele pôs pernas, e Ele pôs umbigo, braços, mãos e pés. E depois Ele soprou o seu fôlego de vida. Deus soprou dentro de nós o seu fôlego de vida dentro de nós. Sabe quanto vale um cadáver que a Univille compra para fazer você... Quando faz o curso de medicina, uma das primeiras coisas, ele pega um cadáver, ele dá um bisturi e rasga de cima a baixo. Tiram tudo para fora. É o primeiro choque, né? Se alguém tem problema com sangue, com vísceras e tal, ele atravessa a rua, pega o, não sei que ônibus lá que vai e volta para o Terminal Norte e vai para casa. Ele não precisa mais estar. No Brasil o preço ainda é alto. Nos Estados Unidos um cadáver custa 4 centavos. Um cadáver pode ser comprado por 4 centavos para estudos. É isso que nós valemos.
essa carne que nós valemos. Esse corpo aqui vale 4 centavos de dólar, vezes 2,6. Agora a gente deve estar, o dólar está alto, né? Então a gente deve estar custando um pouquinho mais agora, né? 4 vezes 2,8 mais meio, a gente está custando aí uns 10, 11 centavos. Estamos bem na cotação. Mas sabe o que nos faz diferir daquele cadáver que está lá para ser? Esse corpo que está aqui, sabe o que nos difere? É porque Deus fez assim, ó, em você. Em você. Lembro de uma história de um pregador que usou essa passagem bíblica que nós somos pó, e ele pregou, nós somos pó, e não somos nada, nós somos pó, enfim, a pregação foi uma pó-zarada, muito pó. E então, no final do culto, eles chamaram um irmãozinho lá para orar, e ele disse, Senhor, abençoa esse teu filho aqui que fala que é pó, abençoa a minha esposa e meus filhos que são pó, abençoa o pastor que pregou que é pó, abençoa essa poeirada da tua igreja, Senhor, porque nós somos todos pó. Nós te louvamos porque tu nos deste o fôlego de vida, tu és Senhor, tu és soberano e a ti é toda a glória. Amém? É assim, porque é esse o Jesus na qual nós estamos nos referindo. Nós somos pó e Ele é tudo. É interessante, irmãos, que às vezes a gente olha para o nome de Jesus e ele parece um nome frágil diante de tantos nomes poderosos. Tantos nomes poderosos, ele parece ser um nome frágil. Você olha nas igrejas lá, tem uma plaquinha com o nome dele, aqueles crentes, né? Indo para a igreja de Havaianos, dedinhos todos estraladinhos assim. E, poxa, e a gente é tomado como fraco, como pessoas de pouca cultura, pessoas de pouca inteligência, não é verdade? A gente é tomado às vezes como tolos, como idiotas, como pessoas que não conseguindo suportar a vida, a gente então arranjou uma muleta, e essa muleta se chama Jesus. Que lê do engano, irmãos, nós estamos fundados numa rocha eterna, que se chama Jesus Cristo. Houve um outro homem interessante chamado Voltaire, um grande filósofo, e ele era muito sarcástico, ele usava de muito sarcasmo para falar de todas as religiões, e especialmente Jesus Cristo. Eu já estou acabando. E um dia Voltaire começou a produzir na sua própria casa. Ele transformou a sua própria casa numa grande editora, e ele começou a publicar dezenas e dezenas e dezenas de milhares de livros achincalhando o cristianismo. Voltaire é um dos filósofos mais importantes na área do direito, etc, etc. E aí ele disse, e ele achincalhava a pessoa de Jesus de uma maneira assim, se você pegar um livro do Voltaire, você vai ver assim que ele achincalhava, ele zombava de uma maneira ímpar o nome de Jesus. E destinos dos destinos divinos. A casa de Voltaire hoje, irmãos, é uma grande editora cristã. E só no primeiro ano ela já tinha impresso quase 1 milhão de novos testamentos. 1 milhão de novos testamentos na casa de Voltaire. Na casa dele. Na casa dele. Não foi no do vizinho, não foi na praça, foi na casa dele. Aonde está Voltaire? Apresente-se. Aonde está Platão? Apresente-se. Aonde está Marx? Apresente-se. Aonde está Hitler? Apresente-se. Onde estão os grandes homens da história, irmãos? Apresente-se. Aonde está Pelé? Apresente-se. Aonde estão os grandes homens da história? Apresente-se. Onde eles estão, irmãos? Ou eles estão andando, caminhando, esperando a morte chegar, como todos nós que somos mortais. Nascemos, vivemos e vamos morrer. Esse ciclo que nós não conseguimos romper. Nem o cientista da NASA, mais ateu que se possa encontrar, ele não consegue vencer essa barreira. Ele vai nascer como nasceu, ele vai viver e ele vai morrer. Nós somos horizontais. Jesus é vertical. Ele não nasce e ele não morre. Ele é para sempre o Senhor. Ele não nasce e ele não morre. Ele é para sempre o soberano nas alturas.
Ele é Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor. É para esse Jesus que nós estamos dizendo, vista a camisa. Envolva-se. Derrame suor. Construa. Labute na obra de Deus. Porque é a coisa mais extraordinária que você possa fazer. Amém? Irmãos, não há nada mais excelente que vocês possam fazer. E digo a vocês, vocês não precisam sair das suas vocações, ninguém precisa sair do seu trabalho, ninguém precisa sair da sua faculdade, ninguém precisa fazer nada mais do que você já está fazendo. Porque lá onde você está, no lugar em que você está, com tudo que Deus já lhes deu, Jesus Cristo pode ser entronizado naquele lugar, se Ele estiver no seu coração, lá naquele lugar. Deus não quer que todos aqui se transformem em missionários, não. Não quer. Quando eu estava no segundo ano da faculdade de engenharia, quando eu me converti, logo que me converti, eu achei bom, um engenheiro eletricista e um cristão são duas coisas incompatíveis. Destinos dos destinos divinos. Estou há 17 anos cortando fio na Tupi e servindo a Deus. Para Deus me dizer que você pode servir a Deus trabalhando com eletricidade, com projetos elétricos e fazendo a obra do Senhor. Você não são coisas incompatíveis. Você pode servir a Deus na administração, na economia, com a educação física, nas áreas mais diversas que você possa estudar, aonde você estiver. Se esse Jesus na qual o apóstolo Paulo falou, ele estiver no seu coração, vivo, não só no trono de Deus, mas vivo no seu coração, irmãos, você será para sempre um lumiar do Senhor no meio das trevas que nós encontramos. Amém?